Salve, salve, taverneiras e taverneiros, como vocês estão? Hoje a gente veio falar sobre ele, que é o momento. Não se fala em outra coisa, as pessoas só comentam, só fazem memes, só discutem, só olham para uma única coisa: a Odisseia de Christopher Nolan, né? Que era um grandíssimo filme aí do Nolan, aguardado há muitos anos, que eu não fazia ideia que esse filme estava sendo aguardado, para ser bem sincera. E eu não sou também grande fã da obra de Nolan, né? Não sou realmente... Não tô aí dentro da fanbase do cara, mas fui assistir. Quase não assistia, mas fui assistir. Fomos assistir, na verdade, eu e Jéssica, minha esposa. E, gente, realmente tem coisas que a gente começa a perceber por que aquilo se tornou um fenômeno, por que aquilo ganhou tantas proporções. É óbvio, né? Existe toda uma campanha, é um diretor famoso, é uma pessoa que muitas pessoas, né, já esperam muito dele. Ele já tem uma fanbase enorme, né? Um arsenal de fãs, né? Um arsenal de pessoas que acreditam no trabalho dele. Então, óbvio que a expectativa estava altíssima para esse filme. Não da minha parte, porque realmente eu não sabia que Nolan ia fazer uma Odisseia, etc. Eu tava meio por fora dessa história. Mas pra galera que curte, né? Que acompanha o trabalho de Nolan assim a fundo, já fazia muito tempo que ele tinha planos, né? De realmente fazer esse filme. E bom, o que dizer de um filme que, na minha opinião, já nasceu um clássico? Isso aqui é uma das coisas mais belas e mais sutilmente elegantes, assim, que eu já vi no cinema. Também não sou uma grande frequentadora de cinemas, né? Durante os últimos 2 anos eu basicamente só trabalhei, não fiz muita coisa além disso. Então, eu acabei me afastando desse universo de filmes e séries e desse universo cultural que eu tanto gostava, e acabei indo para um outro lado, pro lado das pessoas que só trabalham mesmo. Mas, enfim, agora estou recuperando o tempo perdido. E, gente, que surpresa boa chegar no cinema. Eu não assisti em IMAX, né? A gente sabe que o filme... vamos lá, eu não vou fazer uma resenha sobre o filme, porque eu acho que a essa altura do campeonato já se sabe absurdamente tudo sobre esse filme, sobre essa história, né? Não tem uma pessoa viva com acesso à internet, obviamente, que não tenha visto resenhas, análises, posts, debates de vários lados sobre a Odisseia. Então, todo mundo já sabe que esse filme foi feito em IMAX, que é uma câmera muito específica, né? Normalmente os filmes de cinema, eles são feitos em 35mm. Os que são em película, né? Os que são em digital também são feitos em 35, né? Simulando essa película do 35mm. Mas o IMAX, ele filma em 62mm, se não me engano. E ao invés de ele filmar na horizontal, né? Ao invés do rolo correr na horizontal, ele corre na vertical. Então, é uma película gigante, né? E para ser transmitida no cinema, vai para 70mm, o que exige uma tela específica, né? De um tamanho específico, com uma capacidade de projeção completamente diferente. Então, infelizmente, nem todo mundo conseguiu assistir em IMAX, até porque tá bem concorrido. Só existem, se não me engano, 45 salas de IMAX no mundo inteiro. Então, realmente, o filme, ele não é que ele não foi feito para todo mundo assistir, não é que ele não foi feito pensando nisso, até porque o Nolan é um grande defensor do cinema, um grande defensor do filme, né? Um cara que sempre teve aí à frente de várias causas relacionadas aos cineastas, os roteiristas, enfim, ao cinema em si, né? O filme, né? O movimento filme, o movimento ir ao cinema e tudo mais. Mas era um grande sonho que ele tinha, de fazer uma história épica, de contar uma história épica num formato épico. Então, ele realmente
passou por cima de todas as dificuldades aí, né? De todos os problemas, todos os percalços, para conseguir fazer isso acontecer. E caso você que está assistindo esse vídeo não saiba, realmente o IMAX é um trambolho gigante. Então vamos dizer que ele basicamente rodou o filme inteiro segurando uma cadeira. A câmera, né? O IMAX é gigantesco, é um trambolho enorme, barulhento. Então ele teve que fazer ali uma caixa ao redor, né? Ele meio que reconstruiu a câmera para adaptar para as necessidades dele, para conseguir filmar diálogos sem toda aquela barulheira, né? Criou espelhos para que as pessoas conseguissem se ver, né? Porque já que a câmera é imensa, as pessoas não conseguem ficar uma de frente para a outra, né? Já que tem ali um cubo, um quadrado gigante entre uma pessoa e a outra, para cenas de diálogo, por exemplo. Um outro inconveniente aí do IMAX é o fato de ter que parar a cada 3 minutos para trocar de rolo de filme. E eu fico só me perguntando quantos rolos de filme ele deve ter usado nessa produção, já que para fazer as cenas a gente normalmente precisa fazer várias takes diferentes, né? Repetir. A gente não, eu não me incluo nisso, porque eu não sou cineasta. Mas no cinema é costume se fazer vários e vários takes para que existam várias possibilidades, né, de angulação ali na hora da montagem, na hora da edição. E também não se usam muitas câmeras, normalmente são 2 ou 3 câmeras. Então, por isso também é que tem essa necessidade de se fazer vários takes diferentes. Mas enfim, questões técnicas, né? Ele fez tudo em locações reais, o que concebe ao filme um caráter extremamente épico, extremamente realista. Uma das coisas que esse filme remeteu muito foi ao Senhor dos Anéis, justamente por essa sensação tátil das coisas realmente serem reais, né? Sei lá, acho que 99% do filme era totalmente real. Tem uma cena lá que aparecem os lestrigões, que são os caras gigantes, assim, numa armadura metálica. Esses caras são reais. Esses caras são reais. Ele pegou caras gigantes, assim, tipo de 2 metros e 20 de altura, e pegou pessoas mais ou menos da minha altura, assim, hobbits, né, de 1,40, 1,50, pra fazer essa encenação, e usou perspectiva forçada para que as pessoas tivessem essa sensação de que estavam diante de gigantes, né? De pessoas enormes ali. Gente, o que Nolan fez foi basicamente reescrever a história do ponto de vista da própria história dele, porque ele é um cara que tem tentado fazer esse tipo de movimento ao longo do tempo, né? Criar histórias épicas, misturando emoção, misturando complexidade, misturando cinema de qualidade. E eu acho que ao longo do tempo ele foi melhorando essa linguagem, ele tá melhorando essa linguagem. Tem muita coisa para melhorar, obviamente. Aí quem acompanha Nolan há muito tempo sabe que um dos pontos fracos dele é não saber escrever personagens femininas. Esse filme aqui é prova disso. Tem muita coisa muito legal, mas tem muita falha, muita coisa ruim, realmente. Tem muita coisa que é brincadeira de homem no parque, né? Os caras sendo épicos, incríveis, maravilhosos, e as mulheres ali falando 3 segundos. Mas, tirando isso, né? Vamos pensar aí sobre o que se trata a obra a grosso modo, e acredito eu que ele realmente tenha conseguido acrescentar o ponto dele. Eu acho que ele trouxe o ponto, ele trouxe o que ele queria para essa história, né? Toda a emoção, né? Dentro do possível, dentro de uma adaptação de uma história enorme que conta, sei lá, 20 anos aí da vida de Ulisses, né? De todo o rolê dele aí na Odisseia, para voltar para casa e tudo mais. Então ele conseguiu pelo menos contar ali 10 anos disso, né? Já que o filme faz esse recorte depois do evento do cavalo de Troia já ter acontecido. Então ele consegue contar esses 10 anos em 3 horas de filme, né? Que é uma coisa realmente espetacular, memorável, né? Conseguir fazer um resumo. Obviamente, muita gente questionou, né? Que nem tudo aconteceu, nem tudo apareceu, mas, gente, não tem como. Simplesmente, eu desafio qualquer pessoa a conseguir fazer uma história com um toque original
muito melhor do que o Nolan fez, no mesmo tempo que ele fez. É muito difícil. Então, o grande trunfo dessa história aqui é realmente mostrar uma outra faceta desse personagem, né, do Odisseu, de como ele sentia remorso, de como ele sentiu que talvez as coisas que ele fez, do jeito que ele fez, não se justificavam, não valeram a pena, né, aquela coisa da extinção de vidas sem realmente pensar no que estava fazendo, né? A conquista pela conquista, a traição, né? O presente, né? Na realidade, você se fazer de um artifício para enganar as pessoas que acreditavam que na verdade aquilo era simplesmente um presente, né? Um convite para paz,
depois de tanto tempo, e quando na verdade veio aí uma grande traição, né? Então, a cidade inteira, essa cena é muito forte, né? A Troia sendo dizimada no meio da noite pelos companheiros ali do Odisseu, pela frota do Odisseu. Realmente é um espetáculo de horrores. A gente fica em choque junto com ele, porque ele começa a se dar conta de que aquilo foi um pouquinho além. Ele começa a ficar pensando, acho que não veio aí. Acho que não era para ter feito muito desse jeito, né? Podia ter feito de um outro jeito, não sei. E aí ele se dá conta de que deu ruim, deu merda para ele, né? Alguma coisa de errado não tá certo. Pessoas de todas as idades morrendo dos jeitos mais absurdos possíveis. E é isso, né? Então, toda essa jornada do Odisseu é sempre repensando tudo que ele fez, todos os erros que ele cometeu. E isso fazia com que ele não tivesse vontade de voltar para casa, né? Assim, ele meio que vai se perdendo ao longo da história para poder ir se reencontrando e realmente conseguir fazer essa jornada de volta. E aí uma outra coisa que gerou uma grande polêmica nesse filme foi a presença barra ausência dos deuses, né? Já que no texto original os deuses, né, estão presentes. Naquela época, era uma época onde existiam os deuses. Na mitologia, não podemos esquecer disso, é muito importante lembrar disso, né, gente?
na mitologia. Então a galera tá, assim, procurando pelo em ovo, porque o cara não fez um monte de coisa, porque o cara colocou outras coisas, porque o cara mudou o texto. E no fim das contas, é exatamente a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Tipo assim, a arte, ela não tem uma obrigação exata em te deixar confortável, em satisfazer todos os seus intentos e desejos. É claro que o diretor, ele vai sempre colocar o ponto dele, né? Senão, se o Nolan tivesse simplesmente copiado tudo que estava lá no texto da Odisseia, ipsilítere, né? Fala por fala, tempo por tempo, história por história, personagens, cenários, etc. Pô, não, então, né? Vamos combinar. Não tem pra que ir pro cinema assistir também, né? A gente não ia ter muita coisa nova pra ver. A gente ia ver o que a gente... Exatamente o que a gente já leu. Então, assim, eu sinto que algumas pessoas acabam metendo os pés pelas mãos aí neste aspecto. De querer que o cara tenha feito exatamente a mesma coisa. Minha gente pega o livro e vai ler, pronto. E é isso. Ah, mas por que não respeitou? Por que não é a Odisseia? Por que não sei o quê? Porque... Porra, então volte das casas pra entender o que é arte, o que é fazer arte, né? Eu acho que se fosse um documentário... Vamos lá, vamos sentar aqui, galera. Vamos fazer uma entrevista com o Atena agora, né? Documentário. Vamos lá conversar com os Zeus sobre como foi, né? Como era lá naquela época. Aí beleza, tudo bem. Aí tudo certo. Documentário, né? 100% de compromisso aí com a realidade. Mas a gente tá falando de uma obra de ficção sobre uma obra de ficção. É uma... É engraçado, né? Realizar isso. Mas é uma obra de ficção retratando uma obra de ficção, né? Ah, mas é um recorte da nossa história, né? É um poema muito importante, é uma das obras mais importantes da história. Sim, pô, mas tem um monte de ficção ali. Tem sereia, tem... sei lá, ciclope, o caralho. Eu nunca vi um ciclope, eu não sei vocês. Não sei se alguém já viu um ciclope aí. Comenta, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se alguém já viu um ciclope, uma sereia, alguma coisa assim. Eu quero ver também. Me conta onde foi que vocês encontraram, porque eu vou atrás, tá? Eu quero presenciar. O ciclope eu não sei se eu quero ver não, mas a sereia eu acho que deve ser legal. O ciclope eu acho mais complicado de lidar, né? Mas enfim, eu acho que as pessoas não sabem. Nossa, galera não sabe, cara, interpretar as coisas. Tá faltando um pouquinho aí de sensibilidade nas pessoas. Eu vi eu não lembro exatamente qual review que eu vi. Eu acho que foi Rolandinho falando sobre isso. Que ele tem uma hora que ele fala assim: cara, a gente não está merecendo. Não estamos merecendo as obras que estão acontecendo atualmente. A gente não tá merecendo. Eu acho que a gente não merece. Porque a gente não consegue agradecer, ficar feliz, né? Se inspirar, sorrir, chorar, sei lá, pô. Sem sair esbravando que o cara é ruim, que não presta, que ele detopou, que é woke. Ai, meu Deus do céu. É muito engraçado, é muito divertido. E é claro, gente, eu acho que cada pessoa pode ter suas opiniões, pode dar sua opinião, etc. Mas vamos ser razoáveis. Eu acho que a gente precisa ser um pouco razoável aí com a medida das coisas, né? Porque a gente querer que uma ficção seja retratada de forma ficcionalmente realista é bem complicado, na minha opinião. É muito difícil mesmo. É muito curioso. E aí, às vezes, a gente tem filmes que são extremamente realistas e que a galera fala que foi retratado de forma equivocada, como se aquilo não tivesse existido, né? Por exemplo, Ainda Estou Aqui. Não, mas aquilo é mentira. Aquilo tudo é mentirada. Nunca aconteceu. Não, então tá bom. Então pergunta aí pro pessoal que... né? Pergunta aí pro pessoal que teve as famílias dizimadas, né? As pessoas que viram os parentes sumindo, né? Pergunta aí se nunca aconteceu mesmo. Aí, gente, eu acho que é isso. Eu acho que falta um pouco de razoabilidade com relação a como as pessoas querem criar... É a polêmica pela polêmica, saber, criar a polêmica só pra criar a polêmica. Porque quando a gente vê historiadores, pesquisadores, né? Essas pessoas com as quais a gente aprende muito, né?
pessoas que têm uma opinião muito valorosa, porque são pessoas que se debruçaram anos e anos acima, né, à frente daquele conteúdo, se debruçaram, né, bateram no peito e levaram aquele conteúdo adiante, né? Aquele conteúdo que eu quero dizer no sentido de trabalho, né? Anos e anos de trabalho, de pesquisa, etc. Quando a gente vê essas pessoas falando, a gente precisa realmente sentar e ouvir. Não, deixa eu ver o que é que o professor tal tá falando, deixa eu ver o que é que a professora tal tá falando. Vamos ver a opinião de pessoas gabaritadas no assunto, né? O que é que elas acharam. E, porra, pelo menos as pessoas que eu acompanho, né? Os professores, as professoras, os portais de história. Eu sigo muito o canal de história, acompanho muitos professores de história e tal. Toda a galera que eu acompanho, pelo menos, achou o filme excelente. Achou o filme super de bom tom, com um toque necessário para essa história, né? Trouxe um frescor diferente para a história. É óbvio, nem todo mundo concorda com tudo. É sobre isso. A questão não é a gente discordar. A questão não é a gente achar que não há pontos a se melhorar. A questão é a gente chegar com as duas pedras na mão e dizer: ai, que merda esse filme, esse cara só faz merda. Não sabe fazer, não sabe filmar, não sabe contar história, não sabe isso, não sabe aquilo. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, será que essa pessoa já pegou numa câmera alguma vez na vida? Será que ela já dirigiu alguém alguma vez na vida? Será que ela já fez algum projeto alguma vez na vida? Eu tenho visto muito... Como eu tenho visto muita coisa sobre esse filme desde que eu vi esse filme, volta e meia eu entro num portal pra ver alguma coisa, né? E eu vou sempre nos comentários, porque é nos comentários onde a gente encontra o ouro das coisas, né? O ouro, ele está nos comentários. E aí, eu vi uma mulher metendo o pau enlouquecida na história, né? Que era oca, que era não sei o quê. E aí alguém comentou assim: eu quero ver, fulana, os filmes que tu já fez. Comenta aqui que eu quero saber quais foram os filmes que tu já dirigiu. Porque, porra, não é possível, não faz muito sentido, sabe? Se a galera da área, a galera da própria área achou razoável, né? Vamos dizer que os historiadores que eu acompanho pelo menos deram, sei lá, nota 7,5, 8 pro filme. Pô, é porque, né, tá valendo, né? O cara não tem compromisso nenhum de realmente fazer um retrato ipsiliteri da história, do que aconteceu, né? Respeitar fatos, datas, etc, etc. Não existe uma obrigatoriedade, né? Não é um documentário, é uma história, é um filme, né? É uma história que está sendo adaptada. Então, de novo, né? Só para encerrar essa parte, mas eu acho que a gente, inclusive, espero que as pessoas que forem comentar aqui abaixo, se alguém comentar, que seja razoável também, porque, sei lá, eu acho que também tem discussões que acabam não enriquecendo, sabe? Tipo, pra que eu vou ficar só jogando hate porque escolheram a Helena de Troia, Lupita Nyong'o, a Lupita é preta. Gente, e o que interessa? Inclusive, eu vi um ponto muito importante de um dos professores de história falando sobre isso. Lupita Nyong'o foi eleita a mulher mais bonita do mundo. Helena de Troia foi considerada a mulher mais bonita do mundo. Logo, faz todo sentido do mundo Lupita Nyong'o estar no papel de Helena de Troia. Eu acho que faz, né? Segundo esse raciocínio. E aí, eu vi milhões de comentários racistas sobre a Lupita, sobre ela estar nesse filme. Enfim, né? Vamos voltar a falar de coisa boa. Uma das coisas muito legais desse filme, mas que curiosamente, eu não prestei tanto atenção assim, e me impactou. Talvez tenha me impactado muito nos momentos certos, nos momentos precisos, que foi a trilha sonora. A trilha sonora me impactou nos momentos ideais. Eu não sei se a trilha foi construída exatamente para isso, porque tinha momentos que eu tava tão imersa, parecia que eu nem estava mais na sala de cinema, parecia que eu tava lá na história mesmo. E do nada eu percebi que tinha ali uma musiquinha inebriante, uma musiquinha ali acontecendo e tal. Gente, que trilha linda. Eu não sei se eu já consigo achar em algum lugar pra ouvir, mas se eu conseguir achar em algum lugar pra ouvir, eu ouvirei imediatamente, daqui a pouco. Assim que eu terminar aqui o vídeo, eu vou ouvir. Porque, inclusive, é do mesmo cara que fez a trilha sonora de Pantera Negra, se não me engano, tá?
E é fantástico, o trabalho dele é fantástico. E ele usou, né, ferramentas, acessórios de bronze, né, instrumento de bronze, coisas relacionadas ao bronze, que é a época histórica da qual a Odisseia se passa, né? Isso também, esse toque eu também achei super genial. Foi um pedido especial do Nolan, não usar as coisas de bronze, mas foi um pedido do Nolan no sentido dele tentar fazer a música não utilizando uma orquestra, porque ele não queria que essa história soasse como outras histórias épicas que a gente já conhece, que a gente já sabe para onde que a trilha vai levando a gente, né? A trilha, às vezes, ela acaba trazendo uma sensação, às vezes, maior, né? Mais impactante do que o diálogo, do que uma cena de luta, ou do que, sei lá, alguma coisa muito, muito chave no filme. E o filme tem muitos momentos chave. Muitos momentos muito importantes. Uma das coisas que eu gosto muito desse filme, que foi também uma grande crítica. Eu gostei muito das coisas que o povo criticou, não sei porquê, mas enfim. Uma das coisas que eu gosto muito é a fotografia. Vocês sabem que eu fico sempre reparando neste aspecto, que pra mim é indispensável, essencial, óbvio, é essencial em toda história, né? Mas o Nolan sempre dá o jeitinho dele de fazer aquela fotografia gostosa, impecável. E muita gente reclamou que o filme era cinza, que o filme era apagado, que o filme não tinha cor. Eu discordo muito mesmo. Inclusive, em alguns momentos desse filme, eu sentia um calor, um quentinho gostoso, eu não sei explicar pra vocês, né? Mas eu sentia uma coisa calorosa, uma coisa gostosa. E eu acho que se deve também ao fato da mistura da trilha com a coloração quente. É óbvio que às vezes esse calor, ele se retrata em perigo, né? Ele significa perigo. A gente também tem momentos realmente sombrios, momentos muito frios, muito cinzentos, e são os momentos que a história tende para algo mais terror mesmo, né? Uma parada mais sombria. Tem também os seus momentos de azul intenso, aquela coisa super épica, uma paisagem estonteante, que a gente fica, meu Deus do céu, onde é esse lugar? Será que esse lugar existe? Lembrando que eu não achei IMAX, então acho que a experiência de ver em IMAX deve ser um grande desbunde realmente. Eu espero que eu ainda consiga ver, que dê tempo de ver em IMAX, porque aí sim o bagulho vai ficar louco. Mas é isso, acho as cores muito bem pontuadas, elas estão ali para comunicar os sentimentos da história, as sensações, óbvio, né? Assim, não tem como a gente colocar o cara num parque de diversões, né? Afinal de contas, não é sobre isso a história. Então não vamos saturar as coisas, né?
E essas foram as minhas impressões sobre o filme do Nolan, né? As minhas resenhas no ponto de vista de uma pessoa que gosta de cinema, mas que não entende muito de cinema, tá? Espero que vocês tenham a oportunidade de assistir esse filme no cinema. Realmente tá incrível, tá ímpar, tá diferente de tudo que eu tenho visto circulando por aí. É uma grande história, né? Uma história que já nasceu um clássico. Deixa o like aqui no vídeo se você ainda não deixou. Se inscreve para ver os outros vídeos, né? Toda semana eu tô postando pelo menos 3 vídeos. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau!